A arte de suportar pressões. Você pode repetir comigo? Diga: a arte de suportar pressões. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Eu creio que há nessa porção da palavra de Deus que nós vamos absorver agora algumas lições importantíssimas sobre aquilo que precisamos cultivar em nossos corações para suportarmos bem as pressões dessa vida. Porque o fato é que todos nós, absolutamente todos nós, temos de suportar alguma pressão na vida. Talvez você tenha vindo essa noite aqui, nessa situação, nesse contexto. Talvez exatamente agora você esteja debaixo de uma forte pressão na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua família, seja nas suas finanças, no seu trabalho. Talvez você esteja suportando uma forte pressão de ordem emocional, o que quer que seja. Há resposta na palavra de Deus para as suas questões, amém? Amém, irmão? Há respostas na palavra de Deus para as suas questões. Eu quero meditar com você em algumas dessas respostas, ou em algumas dessas proposições, algumas dessas lições que essa passagem bíblica que nós vamos ler nos ensinam sobre como nós podemos suportar as pressões dessa vida. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Amém? Versículo 1 ao versículo 18. Essa é uma passagem bastante conhecida do Antigo Testamento, uma passagem que conta o que talvez foi o momento mais significativo no ministério do profeta Elias. Um dos maiores profetas que o povo de Israel já produziu. Um povo que ouvia a voz de Deus falando audivelmente e com autoridade por meio desse profeta. Então vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com cada um deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave.
Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada, e Azael e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Diga aleluia! Essa palavra, ela é, essa história, ela é tão rica de verdades espirituais que nós precisamos aprender sobre a arte de suportar pressões. Mas antes de entrar nessas lições, eu quero contextualizar esse texto que nós acabamos de ler. Então veja, o profeta Elias foi uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento da Bíblia. Isso você talvez já saiba. E ele também é considerado um dos maiores dentre todos os profetas, como eu disse, que o povo de Deus já ouviu. Então, a gente não está lendo a história de um homem qualquer. Aliás, nenhuma história bíblica é a história de um homem qualquer. Mas, em especial, essa história, ela é a história de um homem muito importante. Elias viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe. O capítulo 19 de 1 Reis menciona o nome de Acabe. Acabe era o rei de Israel no tempo em que viveu o profeta Elias. E Acabe foi um dos piores reis que Israel teve em toda a sua história. E eu vou te contar por quê. Esse rei, ele, sob a influência da cultura e da religião dos cananeus, ele impôs sobre o povo de Deus todos os tipos de culto e de adoração que os cananeus praticavam. Isso provocou uma completa descaracterização do povo de Deus naquilo o que caracterizava o povo de Deus como povo de Deus, que era o seu temor ao Senhor e as suas leis, a sua adoração exclusiva ao Senhor e o seu temor e obediência irrestritas às suas leis. E Acabe impôs esse contexto ao povo. E nesse contexto, impôs também que o povo adorasse aos deuses cananeus, o que era absolutamente contrário à lei do povo de Deus. Nos mandamentos de Moisés, a lei: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então a adoração, a devoção do povo de Israel deveriam ser exclusivas ao Senhor, o nosso Deus, ao Senhor Jeová. Mas nesse contexto, Acabe impôs que o povo de Israel transgredisse essa lei e passasse a adorar outros deuses também. Então, muito paganismo foi disseminado entre Israel, e Israel foi sendo, a cultura de Israel e a religião de Israel como povo de Deus foi sendo adulterada. E, como eu disse, um dos eventos mais significativos do ministério do profeta Elias é o confronto do profeta Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Essa história, ela está registrada aqui no capítulo 18 de 1 Reis, um capítulo anterior ao capítulo que nós lemos. Obviamente eu não leria o capítulo 18 inteiro para que você conhecesse a história, porque o texto ficaria muito grande e você se perderia aí no meio do caminho. Mas em 1 Reis 18, nós lemos a história desse que foi o momento mais significativo do ministério do profeta Elias, o seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias desafiou os profetas de Baal a provarem a superioridade do seu Deus através de um sacrifício.
O que Elias propôs foi que o Deus que respondesse dos céus com fogo ao sacrifício preparado sobre o altar, esse seria o verdadeiro Deus. Vocês conhecem essa história? Sim? Beleza. Então, essa foi a proposta de Eliseu. E apesar das tentativas dos profetas de Baal, como nós lemos na Bíblia, somente o Deus de Elias, o nosso Deus, enviou o fogo do céu, demonstrando o seu poder numa prova contundente e definitiva de que ele era o único e verdadeiro Deus. Essa história é linda, irmãos. Essa história é linda e você consegue perceber o poder de Deus entre as linhas dessa história escrita. Eu recomendo fortemente que você leia o capítulo 18 de 1 Reis em casa ao longo da semana e depois ouça novamente essa mensagem. Ela vai subir para o nosso canal no YouTube ao longo da semana, para que você tenha esse contexto geral, mais amplo, de quando esse episódio que nós lemos no capítulo 19 de 1 Reis aconteceu. Então é nesse contexto aí que Elias vive uma das suas experiências pessoais mais significativas. Eu disse que esse talvez tenha sido o momento ministerial mais incrível do ministério de Elias, mas também foi um dos momentos mais significativos na vida pessoal de Elias. Por quê? Porque depois desse episódio, nós lemos lá no capítulo 18 que Deus respondeu com fogo do céu, o altar foi consumido, o sacrifício foi consumido, Elias matou os profetas de Baal à espada. E depois de todo esse evento espetacular, Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, ameaçou Elias de morte. Em todo o contexto dessa história, há algumas verdades espirituais e algumas lições valiosíssimas, como eu disse, que nós devemos aprender para suportar as pressões que a vida nos impõe. Certamente Elias estava debaixo da pressão mais forte que ele já experimentou em toda a sua vida, em todo o seu ministério. E nós vamos aprender com Elias aqui como vencer, como superar as pressões da vida. Amém, irmãos? Você está pronto para aprender com Elias aí? Beleza. A primeira verdade que nós encontramos nessa passagem que nós acabamos de ler, ou nessa história que eu compus aqui com o que eu li e o que eu relatei, dando o contexto geral de quando ela aconteceu, é que a vida é feita de picos e vales. Amém? A vida é feita de picos e vales. Ora, nós estamos no pico, ora, nós estamos no vale. É assim com cada um de nós. Talvez você esteja vivendo um grande pico da sua vida agora. As coisas estejam dando certo, você esteja feliz, animado, motivado com o seu futuro. Ou talvez você esteja no vale agora, sendo provado, sendo pressionado, sendo desafiado. Talvez você esteja sendo empurrado por alguma pressão da vida ao seu lugar secreto para buscar mais o Senhor, para entender melhor o que está acontecendo. Mas o certo é que a vida é feita de picos e vales, e todos nós ou estamos num pico ou estamos num vale. Se estamos num pico, logo logo estaremos num vale, ou se estamos num vale, logo logo estaremos num pico. Eles acabaram de viver ali o que provavelmente foi o maior pico do seu ministério profético. Como eu disse, a batalha e a vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias estava por cima ali. Você concorda comigo? Elias estava por cima ali. Deus acabou de responder com fogo dos céus, consumindo o altar, consumindo o sacrifício. Os profetas de Baal foram mortos. Ficou provado ali que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Uau, Elias estava por cima. Corajoso, pujante, confiante. Quem não ficaria confiante, irmãos, na pele de Elias aqui? Fale a verdade. Quem não ficaria animado, encorajado? Quem não se sentiria por cima na pele de Elias aqui? Era assim que Elias estava se sentindo. Agora, o que Elias não esperava é que imediatamente a essa vitória incrível, ele desceria ao mais profundo vale da sua vida. O texto que nós lemos, em 1 Reis capítulo 19, diz que quando Jezabel ameaçou Elias de morte, Elias teve medo e fugiu. Como num momento Elias está experimentando o gozo, a alegria de uma grande vitória, Elias está celebrando num pico da sua vida aquilo que foi o evento mais significativo de todo o seu ministério profético, e no momento seguinte Elias tem medo e foge. E mais,
O texto diz que Elias desejou a morte. Elias teve medo, fugiu e desejou morrer. Como alguém vai do mais alto pico ao mais profundo vale assim tão rapidamente? Pois é, irmãos, todos nós invariavelmente vivemos nessa dinâmica da vida, em maior ou menor grau, porque aqui não cabe nenhum tipo de juízo de valor. Ah, mas aquilo ali que aquele irmão está vivendo não é bem um vale assim, não é bem um vale para você, irmão. Mas você não sabe em que contexto ele está vivendo aquela circunstância difícil na vida dele. Aquilo para ele talvez seja o vale mais desesperador que ele esteja vivendo. Ah, mas aquilo ali não é um pico assim tão significativo, né? Não é para você, irmão, mas para aquele irmão, talvez aquela seja a maior vitória que ele experimentou na sua vida em anos. E ele está celebrando aquilo com alegria. Então não cabe nenhum juízo de valor aqui, senão a consciência de que todos nós invariavelmente, em menor ou menor grau, estamos vivendo ou um grande pico na nossa vida, ou um grande vale. Nós vivemos nessa dinâmica. Como eu disse anteriormente, seja pessoalmente, na família, no trabalho, nas finanças, nas emoções, nos relacionamentos em geral. Todos nós vivemos nessa dinâmica entre bons e maus momentos na vida. Agora olha que interessante, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Eu vou ler de novo, irmão. Eu vou ler de novo para você dar um glória a Deus aí, tá? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Veja, a questão aqui não é se o dia mau vai chegar ou não. A questão aqui é que o dia mau vai chegar. Para todos nós o dia mau chega. Cedo ou tarde o dia mau vem para todos nós, mas nós podemos resisti-lo e permanecer inabaláveis, protegidos pela armadura de Deus. Graças a Deus, porque nele nós temos a provisão para suportar e vencer as pressões que a vida nos impõe muitas vezes. Nós precisamos apenas aprender como essa dinâmica se dá e como nós devemos nos movimentar dentro dela. Mas o fato é que nós podemos. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida, irmão. Você vai sair daqui hoje renovado para vencer e superar as pressões da sua vida, amém? Amém, irmão? Amém. Todos nós vivemos em picos e vales na vida. E olha, nós não podemos controlar todas as variáveis da vida, ou todas as variáveis dessa dinâmica, senão aquelas que acontecem dentro de nós. Amém? Já disse isso aqui outras vezes. Nós não controlamos o que está do lado de fora. Nós só controlamos o que está do lado de dentro. Nós não controlamos o que as pessoas pensam. Nós não controlamos o que as pessoas dizem. Nós não controlamos o que as pessoas fazem, falam. Nós também não controlamos os eventos sociais que atravessam a nossa vida. De repente uma grande coisa acontece e nós estamos no meio dessa grande coisa. Nós não controlamos isso. Nós não controlamos as crises que nos assaltam, nós não controlamos o mau tempo que nos pega desprevenidos. Você está aqui comigo? Você entende isso? Nós não controlamos essas variáveis. A única coisa que nós controlamos é como vamos reagir, é como vamos responder, é como vamos administrar esses eventos. Esse é o limite extremo do nosso poder. Controlar, do nosso poder de controle. Controlar aquilo que acontece do lado de dentro. Não se acontecer, mas quando acontecer, porque Paulo disse aqui que o dia mau vem. Nós precisamos estar alertas e atentos. É inútil, irmão, guarde isso que eu vou lhe dizer, porque talvez você já tenha feito, alguma oração assim, como eu já fiz um dia. É inútil orarmos pedindo a Deus que nos livre dos dias maus. É inútil orar pedindo a Deus que nos prive dos vales da vida. Talvez você já tenha feito essa oração: Senhor, me livra desse vale. Ou Senhor, me tira desse vale. Ou Senhor, me poupe desse mal. Ou Senhor, não deixe que isso aconteça comigo. Você já fez essa oração alguma vez na vida? Em geral, irmãos. Em geral, porque Deus não se pode colocar numa caixinha, né? Nós não podemos dizer que Deus só faz as coisas desse jeito. Em geral,
o que nós percebemos observando os fenômenos que acontecem na nossa vida, na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos, em geral, o que nós percebemos é que é inútil fazer esse tipo de oração. Por quê? Porque os dias maus, porque as pressões da vida, porque os dias difíceis, eles atuam sob a lei de Deus, através da qual nós aprendemos o que nós não sabemos e somos forjados para ser quem deveríamos ser. Os dias maus, as pressões da vida são necessárias para crescermos e amadurecermos em nossa fé no Senhor, em nossa confiança no Senhor, em nossa esperança na bondade do Senhor. Amém, irmãos? Isso é necessário. Então a nossa oração não deve ser: Senhor, nos livre desse vale, ou nos livre desse mau tempo, ou nos livre desse mau momento. Senão, Senhor, me ajude a permanecer inabalável, vista-me com a tua armadura, me ajude a permanecer inabalável e me ensine o que eu preciso aprender durante o tempo que durar esse vale. Amém? Porque sem dúvida alguma, irmão, quando você sair desse vale para o seu pico, você vai estar muito melhor, muito mais forte, muito mais corajoso, muito mais maduro, uma fé muito mais fortalecida. Você concorda comigo? Então, se a vida é feita de picos e vales, irmão, o que é que nós devemos fazer quando estivermos lá, no meio do nosso vale? E aqui vai a primeira lição que nós aprendemos com Elias. O primeiro fato que nós constatamos aqui é que, assim como com Elias, é conosco. A vida é feita de picos e vales e nós vivemos nessa dinâmica. Mas qual lição nós aprendemos aí? A primeira lição que nós aprendemos aí é que nós não devemos subestimar o poder do descanso. Conforme nós lemos aqui, olha. No versículo 5 do capítulo 19. Já no 4, no finzinho do 4, no 5. No 5 começa dizendo assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias dormiu. Nós não devemos subestimar o poder do descanso. Geralmente, irmão, nos vales da vida nós tendemos a ficar ansiosos. Sim ou não? Nós tendemos a ficar ansiosos procurando as respostas que nós não encontramos, procurando as saídas que nós não encontramos, procurando os recursos que nós não encontramos muitas vezes. E isso vai nos deixando cada vez mais ansiosos à medida que nós não os encontramos. Por isso, quando nós estivermos nos vales da vida, ansiosos e cansados de tentar controlar as variáveis incontroláveis da vida, ou cansados de tentar encontrar as soluções para os nossos problemas por nós mesmos, a coisa mais inteligente que podemos fazer é descansar. Descansar. Ainda que pareça um contrassenso. Mas como assim, Daniel? Eu tenho um baita problema para resolver e você está me dizendo que eu tenho que descansar? Há momentos nos vales da nossa vida em que nós precisamos parar e descansar. E você precisa descansar em 3 níveis. Você precisa descansar o seu espírito, você precisa descansar a sua alma e você também precisa descansar o seu corpo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 3, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Há descanso para quem crê no Senhor, amém? Embora o texto de Hebreus esteja falando sobre o nosso descanso definitivo, sobre a glória eterna do nosso Senhor, nós podemos inferir aqui que a fé no Senhor, e quando eu digo a fé no Senhor, veja, irmão, não é a fé na fé, certo? Não é a fé na fé, porque em alguns momentos parece que a fé é um superpoder. E nós tomamos a fé como um superpoder. Não, a fé não é um superpoder. Então não é a fé na fé, é a fé em Deus. É a fé no caráter de Deus. É a fé em quem Deus é. É a fé no que Deus pode. Amém? Nós podemos inferir nessa passagem aqui que a fé promove descanso. Quem crê, descansa. Amém, irmãos? Quem crê, descansa. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Irmão, quem tem certeza e convicção, não tem por que ter medo. Quem tem certeza e convicção, não tem por que ficar ansioso. Quem tem certeza e convicção, não tem por que se desesperar. Faz sentido? Então, se nós cremos em quem Deus é e no que Deus faz, se nós cremos no caráter de Deus, nós podemos descansar o nosso espírito. Ele tem cuidado de nós, irmão, eu quero dizer para você, Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem olhado cada aspecto da sua vida e Ele se importa com cada aspecto da sua vida. Ele tem olhado o seu caminho em cada passo que você dá e Ele tem cuidado para você. Ele tem provisão para você, Ele tem milagres para você, se o seu caso é um caso de milagres. Ele tem portas abertas para você, se você precisa de portas abertas. O que você precisa é descansar no Senhor, descansar em quem Ele é, descansar no que Ele pode.
crer para entrar no seu descanso. Nós aprendemos com Elias aqui. Elias estava tão cansado, Elias estava com tanto medo, tão ansioso, que ele teve de se deitar e dormir. Ele teve de se deitar e dormir. Então descanse o seu espírito. Descanse também a sua alma. E essa não é exatamente uma lição espiritual, por assim dizer, mas você precisa aprender a descansar a sua alma, cultivar práticas prazerosas que distraiam a sua mente dos problemas que os vales trazem. Você precisa descobrir qual é o seu combustível emocional e precisa encher o seu tanque dele. Porque se nós não aprendermos a descansar a nossa alma, tanto quanto nós descansamos o nosso espírito, irmãos, nós vamos quebrar. Nós vamos quebrar. E Deus não quer que você quebre. Amém? Deus não quer que você quebre. Nós precisamos aprender a descansar a nossa alma. Nós precisamos aprender a encontrar prazer e satisfação emocional naquilo o que Deus nos proporciona como escape para esses momentos difíceis. Seja nas grandes amizades que nós temos, seja em pequenos hábitos que promovem bem-estar mesmo. Já foi cientificamente comprovado que sorrir, rir, aciona hormônios de prazer, hormônios de bem-estar. Você já ouviu isso em algum momento? Irmão, rir é um baita de um remédio no dia mau. Rir é um baita de um remédio para quando a gente está ansioso, quando a gente está cansado, quando a gente está nervoso. Eu posso garantir a você que eu já experimentei isso. Eu já disse isso aqui outras vezes, não é? Eu tenho alguns amigos seletos na rede social que só me mandam meme. E é de propósito. Falei, vamos trocar uns memes de vez em quando, porque a gente precisa rir. E de vez em quando, cara, e eu me divirto. Às vezes eu vejo uns negócios assim, sem pé nem cabeça, mas tão engraçado, irmão, que eu sorrio tanto sozinho, eu me desconecto dos problemas nos quais eu estou pensando, e eu rio tanto sozinho, aquilo ali me dá um refrigério. Rir é muito bom, sorrir é muito bom, estar na companhia de amigos confiáveis, homens e mulheres de Deus, é muito bom. Amém? Entrar em contato com a natureza é muito bom. Colocar o pé no chão, andar descalço, tomar um banho de chuva, pegar o metrô, descer lá no Arco Verde, andar um pouquinho na orla de Copacabana. Não gasta muito não, gasta só a passagem, uma água de coco. Isso descansa a alma, irmão. Essas coisas descansam a alma. Você está comigo aqui? Então você precisa descansar o seu espírito, mas você também precisa descansar a sua alma. Se você está vivendo um vale na sua vida hoje, se você está aqui me ouvindo e está vivendo um vale na sua vida hoje, descanse o seu espírito, crendo em quem Deus é. Descanse a sua alma, buscando circunstâncias que disparem os hormônios do prazer e do bem-estar na sua vida. Amém? Talvez um esporte que você gosta de praticar e não pratica um tempão, porque só está pensando em problema. Um lugar que você gostava de ir, mas não vai há muito tempo, porque você está tão absorvido pelos seus problemas. Uma música que você gosta de ouvir. Há tantas coisas, irmãos, tantas coisas nas quais nós podemos ancorar nossa alma e descansar no dia mau, descansar nos vales da nossa vida. Então você precisa descobrir qual é o seu combustível emocional e você precisa encher o seu tanque dele. Amém? Amém, irmão? Eu me lembro que quando eu era mais novo, quando eu tinha lá os meus 17, 18, 19 anos, eu já era um músico profissional e eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava de fazer, eu ainda sou da época do CD, né? Quem aqui da época do CD? Compact Disc. Esses dias eu me peguei tendo que explicar para a Manuela o que era um CD. Você imagina? O que era um DVD? Na verdade, não CD não, um DVD. Estava explicando para ela o que era um DVD. Que o filme do nosso casamento está num DVD. Falei, filha, aqui está o casamento do papai e da mamãe, a gente vai botar para você ver. Mas eu lembrei que eu não tinha nem mais leitor de DVD em casa. Falei, caramba, eu tenho que converter esse negócio para poder jogar no computador para ela ver. Então eu tinha muitos CDs. E eu ouvia música tanto para pesquisar, para estudar, quanto para relaxar. E eu me lembro que eu às vezes passava horas. Eu tinha uns fones de ouvido grandão, bom pra caramba.
E eu trancava a porta do quarto e eu ficava horas trocando de CD e ouvindo. Aquilo me deixava tão bem, irmão. Aquilo me deixava tão... E esses dias eu me dei conta de que eu tenho ouvido pouca música, como eu ouvia antigamente. Falei assim, caramba, que saudade de ouvir uma música desse jeito. E a Erika e a Manu estavam fazendo alguma coisa em casa lá, e eu botei a música ali, fiquei, falei, caramba, me lembrei daqueles momentos que eu tinha lá no meu quarto. Falei, caramba, preciso fazer mais isso. É um tipo de combustível emocional. Enfim, você precisa descobrir qual é o seu, amém? Quem que já sabe qual é o seu combustível emocional? Quais são as coisas que te deixam assim, vivão, para cima? Você já sabe? Se você está vivendo um vale da sua vida, você tem o dever de buscar essas coisas. Procure por essas coisas, amém, irmão? Porque você precisa aprender a descansar a sua alma também. E você precisa descansar o seu corpo. Elias dormiu, irmão, porque a ansiedade tensiona o corpo, o medo tensiona o corpo. Elias fugiu e quis morrer, porque Elias estava... vão me matar, agora eu estou ameaçado de morte, o que eu vou fazer? A gente precisa aprender a descansar o corpo também. Pausa, não é assim, Emerson? Pausa também é música. A gente sempre ouviu isso. Pausa também é música. Para quem não conhece música, existe uma figura musical que representa o silêncio. Então você está lendo a partitura, tem várias notas ali, de repente aparece aquela nota. De repente aparece aquela figura. Pum! Quando aparece aquela figura, você não toca nada. É pausa. Ninguém toca nada. Mas está dentro de uma partitura musical, está dentro de uma grade musical, aquilo também é música. Pausa também é música. Amém, irmão? Pausa também é música. O descanso também produz. E você precisa descobrir, nos vales da sua vida, como e o que você pode produzir para sair desse vale o mais rapidamente possível e alcançar o seu pico novamente. Então você precisa descansar. Descanso também produz. O apóstolo Joel Pereira sempre diz isso. Terra cansada não produz. Terra cansada não produz, irmão. Então você precisa aprender a descansar nos vales da vida. Descansar o seu espírito, crendo em quem Deus é. Descansar a sua alma, buscando essas circunstâncias que enchem o seu tanque emocional e descansar também o seu corpo. Pare, durma, coma bem, relaxe o corpo. Amém, irmão? Segunda verdade que a gente aprende aqui é que na presença de Deus nós encontramos o renovo que precisamos. Elias estava lá, desejando a morte, cansado, ansioso. E Deus disse para ele assim, ó, suba ao monte e fique lá na presença, porque o Senhor vai passar por lá. Fique lá na presença. Fique lá na presença. Diga para o seu irmão do seu lado, fique na presença. Versículo 11, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, é na presença de Deus que nós encontramos o renovo que precisamos. Então, depois de ter descansado ali, depois de ter se alimentado ali, nós vimos que o anjo veio e alimentou Elias. Então, Elias comeu, Elias dormiu, Elias comeu de novo, Elias dormiu mais um pouquinho. Aí o anjo disse para ele assim, agora você se levanta e suba ao monte, porque o Senhor vai passar ali e você deve estar na presença dele. Então Elias subiu o Monte Horebe para contemplar a presença de Deus. Elias estava lá no Carmelo, desceu ao vale, foi ameaçado de morte, teve medo, fugiu e desejou morrer. Então Deus o chamou para subir o Monte Horebe e esperar por sua presença. Olha que interessante, irmão. Mesmo no monte, o texto que nós lemos diz que Elias procurou uma caverna para se esconder. Mesmo no monte, Elias procurou uma caverna para se esconder. Então Deus teve que dizer para ele, Elias, saia e fique no monte. Irmãos, nós precisamos saber e nos lembrar que é na presença de Deus, ou que é a presença de Deus que traz a voz de direção que precisamos para suportar as pressões da vida. Amém? A presença de Deus traz a voz de direção que nós precisamos para suportar as pressões da vida, para sair dos labirintos da vida. Veja, Satanás, ele é tão maligno que ele usa essas circunstâncias para oprimir a nossa alma e para nos roubar o prazer da presença de Deus.
Então quando a gente fica muito ansioso, quando a gente fica com muito medo, quando a gente está lá pressionado pelas pressões dos vales da vida, a gente não quer orar, a gente não quer cantar, a gente não quer ir para a igreja, não é? De repente é um sopro de Deus que traz a gente para a presença num momento como esse, mas em geral o que a gente quer é se esconder. Em geral o que a gente quer é ficar sozinho, em geral o que a gente quer é ficar mergulhado nos problemas, pensando em como é que a gente pode resolvê-los. É assim que é. Estou falando alguma bobagem? Foi assim com Elias. Elias subiu um monte como Deus disse que ele devia fazer, mas ele se escondeu numa caverna. Nós precisamos nos lembrar que a presença de Deus traz a voz de direção que precisamos, amém? Então, irmão, você precisa descansar, mas você também precisa se expor à presença. Você precisa descansar, mas também se expor à presença de Deus. Você precisa contemplar o Senhor, adorar o Senhor, desfrutar a sua presença, porque é isso o que vai dar a você a direção que você precisa para suportar as pressões e vencer os vales da vida. E nós aprendemos com Elias, foi assim com Elias, irmãos. Será assim conosco também. Amém? Amém, irmão? Está comigo aí? Você não precisa ser perfeito, mas você tem que ser honesto. Você pode não ter vontade de orar, você pode não ter vontade de cantar, você pode não ter vontade de ir para a igreja, mas você tem que dizer assim: Senhor, eu não tenho vontade, Senhor, eu não quero, mas eu sei que é o que eu devo fazer. Então, Senhor, me dá um sopro de sobrevida para eu pelo menos chegar lá. Se levante e vá à presença. Amém? Faça o que você tem de fazer, adore, irmãos. Põe lá, ninguém tem CD mais em casa, né? Põe lá o que você põe para ouvir em casa, irmão. Comece a adorar a Jesus. Cante canções de adoração a Jesus. Se você não sabe cantar bem ou não gosta de cantar, sei lá, você faça orações de adoração. Abra os salmos de adoração e comece a ler os salmos em voz alta. Exponha-se à presença. A palavra de Deus diz no Salmo capítulo 25, se eu não me engano, que o Senhor é entronizado no meio dos louvores do seu povo. O Senhor é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Sabe o que significa, irmãos? Que todas as vezes que o povo de Deus louva, que todas as vezes que o povo de Deus adora, nas regiões celestiais, um perímetro de governo é criado, a partir de onde Deus pode exercer o seu governo, o seu domínio. O apóstolo Paulo diz em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Quando nós adoramos ao Senhor nos vales da vida, quando nós louvamos ao Senhor nos vales da vida, nós abrimos esse perímetro onde o Senhor pode manifestar paz, justiça e alegria no Espírito. A paz que vai levar embora o medo e a ansiedade. A justiça que colocará as coisas em ordem e a alegria no Espírito que vai levar embora a tristeza e o medo. Adore ao Senhor, se exponha à presença do Senhor. Você não precisa ser perfeito, mas tem que ser honesto, ainda que seja na sobrevida, ainda que seja no esbarro, ainda que seja no empurrão. Mas faça, irmão. Faça, porque à medida que você faz, você é renovado para fazer mais. À medida que você faz, você é renovado para fazer de novo, e de novo, e de novo. E quando você perceber, irmão, você já está tão cheio de Deus, você já está tão exposto à presença, que você já está nem mais lembrando dos problemas, das pressões do vale. Amém? Não é assim que diz a canção que a gente canta aqui de vez em quando? Assim que luto minhas guerras. Que música maravilhosa. Era só esse pedacinho, né? Assim que luto minhas guerras, parece que estou... Parece que estou o quê? Cercado. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. É isso. Você sabe que está no vale, você sente as pressões do vale, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, o vale que você está passando, ou que você pode vir a passar, pode ser um tremendo de um vale da sombra da morte, mas você precisa adorar e se expor à presença, e dizer como Davi: eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Tu estás aqui comigo. Amém, irmão? E escute o que eu vou dizer. Adorar o Senhor no vale não quer dizer que você vai vencer o vale. Adorar o Senhor no vale pode significar que você fique lá por mais um tempo, mas em paz, de boa. Amém? Porque talvez ainda hajam coisas a aprender. Talvez ainda hajam lições a aprender. Então se expõe à presença. Amém? Essa é a segunda verdade. Qual é a segunda lição?
encontre o seu monte Horebe e se expõe à presença de Deus. Além de valorizar o poder do descanso, quando nos vales da vida nós devemos nos manter atentos ao chamado do Senhor para subirmos o monte da presença outra vez. E quando Ele chamar, devemos ser obedientes e esperar por sua presença para contemplá-la e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Qual foi a última vez, irmão, que você teve esse seu momento no seu monte Horebe? Qual foi a última vez que você se expôs à presença no seu monte Horebe, sozinho? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sei lá qual é a música que você gosta, mas qual foi? Qual foi a última vez? Então você precisa encontrar o seu monte Horebe. Qual é o seu monte Horebe? Não precisa ser um monte literalmente, né? Não precisa ser um monte físico. Apesar de ter uns irmãos que gostam do monte. E é bom. O monte é bom. Mas pode não ser um monte físico. Mas deve ser aquele seu lugar onde você vai ficar sozinho com Deus. Onde você vai ficar exposto à presença dEle. Para ser renovado por Ele. Amém, irmão? Encontre o seu monte Horebe. E se exponha à presença de Deus. Glória a Jesus. Terceira verdade que a gente aprende aqui com Elias é que há renovo de Deus no serviço a Deus. Depois que Elias tem a experiência com a presença, o que Deus diz para ele? Agora você vai descer. E você vai fazer o que eu vou falar para você fazer. Agora você vai descer e vai me servir. Olha só, irmão. Elias ainda estava sob ameaça de morte. Elias ainda estava vivendo essa dinâmica do vale. E Deus diz para ele assim, ó, beleza, você já dormiu, você já descansou, você me encontrou aqui, você foi renovado pela presença, agora você vai descer para me servir. Há renovo de Deus no serviço a Deus. Amém, irmãos? Embora pareça uma contradição, essa afirmação é uma verdade espiritual tremenda. Mas a gente precisa observar a ordem dos fatos na história de Elias para perceber que é somente depois de descansar e se expor à presença de Deus no Monte Horebe é que ele foi encorajado para se levantar e servir. Amém? Essa é a ordem. Você está no vale, está pressionado, superando as pressões da vida, a arte de superar pressões. O que você faz? Você descansa. Descansa seu espírito, sua alma, seu corpo. Você se alimenta, se expõe à presença de Deus. Então você se levanta para servi-lo. Irmão, nos vales da vida, quando nós estamos sob forte pressão, e eu já disse isso aqui ainda há pouco, nós tendemos a nos fechar em nosso mundo e experienciar os nossos problemas sozinhos. Essa é a natureza do ser humano. E o que isso provoca? Isso provoca a perda da noção de quem nós somos em Deus e da responsabilidade que temos como cidadãos do reino, do senso de dever para com o mundo. Nós perdemos esse senso. E é o meu problema, e é a minha solução, e é o meu milagre, sou eu, e é o meu alívio, e é o meu descanso, é a minha oração. A gente perde esse senso de dever, de responsabilidade com o outro. A gente perde essa noção de quem nós somos em Deus. Então veja, por 2 vezes o Senhor pergunta para Elias o que está acontecendo. O que Elias fala? Qual é a resposta de Elias? Elias fala de si mesmo, Elias fala dos seus feitos, Elias fala do seu zelo para com o Senhor, Elias justifica o seu medo e a sua fuga num discurso vitimista. Senhor, eu estava lá te servindo, matei os profetas, eu estou sendo zeloso da tua obra. Mataram os teus profetas todos, ameaçaram a minha vida agora também. Deus pergunta: o que você está fazendo aí? E você fala de você, você fala dos teus problemas, você fala das tuas coisas. Porque esse é o movimento natural do ser humano em situações de pressão. E apesar de ser verdade o que nós estamos passando e sofrendo, muitas vezes dizemos a Deus, assim como com Elias perdeu ali, naquele momento, a sua consciência profética e o seu senso de responsabilidade ministerial. Elias estava lá, tinha primeiro desejado morrer, depois orou, se levantou e estava lá se justificando para Deus. Elias perdeu a consciência de que ele era um profeta e de que eventualmente era isso que deveria acontecer com profetas mesmo. Então Deus precisa sacudir Elias e dizer para ele assim: cara, você vai se levantar agora e você vai fazer o que eu vou te falar para você fazer.
Então, irmão, há algo muito interessante na lógica de sermos cheios de Deus, ou de sermos cheios de quaisquer que sejam as virtudes que Deus compartilha conosco. É que quando nós já estamos cheios, a única maneira de recebermos mais de Deus é sendo esvaziados. Amém? É o princípio da caixa d'água. Uma caixa d'água só pode ser cheia outra vez depois que ela é esvaziada. Então você não pode pedir a Deus mais do que você já tem antes de começar a repartir aquilo que Ele te deu. Antes de começar a servir os outros, antes de começar a servir o mundo, antes de começar a servir as pessoas. E você pode fazer isso mesmo dentro do seu vale, irmão. Você deve fazer isso mesmo dentro do seu vale. Está comigo aqui? Ah, mas como assim, Daniel? Eu não vou ficar lá no meu quarto chorando, perguntando para Deus qual é a resposta, qual é a saída. Não, você vai se levantar. Você vai descansar o seu espírito, descansar a sua alma. Você vai descansar o seu corpo. Você vai se expor à presença e você vai se levantar para servir. Amém? Amém, irmão? Porque há renovo de Deus no serviço a Deus. Terceira lição. Estou indo para o fim. Esteja disposto a servir e seja cheio do vigor que você precisa. Então é sempre assim, ó, uma verdade e uma lição. Uma verdade e uma lição. A terceira verdade que nós aprendemos aqui é que há renovo de Deus no serviço a Deus. E a lição é que nós devemos estar dispostos a servir e ser cheios do vigor que nós precisamos. Depois de descansar e ser expostos à presença de Deus, devemos nos levantar para servir. Trazer à memória a unção que Deus derramou sobre a nossa vida, o chamado que Ele nos fez, o ministério que Ele nos confiou. Devemos sair para servir a Deus, derramando sobre as pessoas e no mundo aquilo que Ele nos confiou. O nosso tempo, os nossos recursos, o nosso conhecimento, a sua vontade, a nossa influência e suas habilidades. Servir, servir, servir. Quanto mais servimos a Deus e ao mundo, mais espaço abrimos para receber mais de Deus. Amém? Princípio da caixa d'água. Quanto mais nós servimos e damos, mais abrimos espaço para que Deus nos dê mais, nos mande mais. E é interessante pensar no vigor que vem do serviço, irmão. Porque os neurocientistas já descobriram que todo ato de serviço produz ocitocina. É o hormônio do bem-estar. Um dos hormônios do bem-estar. E quando a ocitocina é disparada no seu corpo, você se sente... Sabe aquela sensação, caramba, que legal fazer o bem. Pô, que bom servir. Sabe, de se sentir bem, de se sentir útil, se sentir... E ser ocitocina trabalhando no seu corpo. Quando você pratica o bem, você libera a ocitocina no seu corpo. Mas olha que interessante. Os neurocientistas descobriram que quando você faz o bem, você produz ocitocina e quem recebe o favor que você faz também produz ocitocina. Então a pessoa que você serve também vai se sentir bem, também vai se sentir, sabe? Poxa, que legal, pô, que bom, pô, Deus me abençoou através desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa. E não só isso, eles descobriram também que quando você conta para outra pessoa o bem que você fez, essa pessoa que te ouve também produz ocitocina. Ou seja, irmão, Deus programou o nosso corpo para responder positivamente aos atos de serviço. Deus programou o nosso corpo para responder positivamente ao serviço que abençoa, ao serviço que reparte, que compartilha, que dá. E nós precisamos fazer uso disso nos dias maus da nossa vida, quando estivermos nos vales da nossa vida, irmão. Para superar as pressões que os vales nos impõem, nós precisamos descansar, precisamos nos expor à presença e precisamos nos levantar e servir. Você não pode ficar sentado, choramingando as suas mazelas, choramingando as suas dificuldades. Irmão, tudo bem, eu respeito o seu momento, mas você não pode ficar aí para sempre, tem de ser um momento. Você precisa se lembrar de quem você é em Deus, de quem Deus é em você, daquilo que Deus te deu e de que aquilo que Deus te deu não é só para você, mas para aquele que abençoou através de você e que é se levantando e dando e compartilhando e abençoando que você vai receber o vigor que você precisa na sua alma para suportar as pressões que você está sofrendo no seu vale. Sirva, sirva, sirva.
Última verdade que nós aprendemos aqui. Você não está sozinho. Há renovo de Deus na comunidade. Amém? Você não está sozinho. Há renovo de Deus na comunidade. Depois que Elias choraminga lá, o que Deus diz para eles? Elias, tá bom, para. Tá bom, você já comeu, já descansou. Eu já vim aqui, apareci para você, falei com você, você se expôs à presença. Já te dei as minhas ordens, agora preste atenção. Há 7.000 que não se dobraram. Há mais 7.000 com você, Elias. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Há 7.000 que não se dobraram a Baal, que não adoraram a Baal. Você não está sozinho. Há uma comunidade, Elias, onde você vai receber o renovo que você precisa para seguir a sua jornada. Deus termina com Elias dizendo que ainda há 7.000 profetas como ele, que estavam trabalhando e servindo ao propósito de Deus, mesmo naquela circunstância adversa, no reinado opressor de Acabe. Era como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, quando você sair dessa zona de pressão, quando você abandonar o seu vitimismo e parar de tentar ficar justificando o seu medo, você vai ver que você não está sozinho. Há muitos homens e mulheres de Deus vivendo os mesmos desafios e pressões que você. Levante-se, junte-se a eles e siga adiante. Amém, irmãos? Tem pessoas perto de nós que estão no vale também. Tem pessoas perto de nós que estão em vales mais profundos que o nosso até. E a gente fica... Deus. Tudo bem. A gente tem esses momentos de... né? A gente tem. Às vezes a gente descansa, se expõe à presença, levanta e serve. E a gente abraça a comunidade. Amém? Vem cá, irmão. Como é que eu posso te ajudar nesse teu problema aí? Como é que eu posso te ajudar, cara? Do que você precisa? O que eu posso fazer por você? Outro dia desse eu estava nessa situação também, mas agora eu descansei, eu me expus à presença, eu quero te servir. Como é que eu posso te servir? Amém, irmão? Geralmente, quando nós estamos no meio das nossas pressões, nos nossos vales, de alguma forma nós passamos a acreditar que estamos sozinhos, ou mesmo queremos ficar sozinhos, não é assim? Que ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém liga para mim, ninguém isso, ninguém aquilo, eu estou aqui sozinho e não tem nada para mim. Às vezes a gente quer mesmo essa situação, a gente quer essa solidão. Mas não, irmão, como diz o ditado popular, né? Juntos somos mais fortes, não é isso? Salomão disse lá em Eclesiastes que é melhor serem dois do que um, porque quando um estiver fraco, o outro vai lá e levanta o que está fraco. O diabo quer nos fazer acreditar que devemos fugir com medo e devemos nos esconder. É o diabo quem quer você nessa situação. É o diabo quem quer apertar você, oprimir você aí nesse vale. Mas mesmo no seu vale Deus tem descanso, mesmo no seu vale Deus tem presença, mesmo no seu vale Deus tem serviço, mesmo no seu vale Deus tem comunidade, mesmo no seu vale Deus tem vigor para você. É o diabo quem quer você oprimido no seu vale, não é Deus não. É na comunidade que nós encontramos a inspiração e a motivação para avançar. É na comunidade que nós oramos uns pelos outros, nós nos aconselhamos uns aos outros, nos encorajamos uns aos outros, profetizamos uns sobre os outros. É na comunidade que somos fortalecidos, porque Deus nos constituiu o corpo de Cristo. Amém? Amém, irmão? Quando enfrentamos pressões na vida, não devemos nos isolar, não devemos fugir, não devemos nos esconder, devemos descansar, nos expor à presença de Deus, nos levantar para servir e nos unirmos à comunidade. Quando você está em dificuldade na vida, a primeira coisa que o diabo faz é tentar te tirar da igreja. Ele te desanima, aí você já não vem um domingo. Aí te desanima mais um pouco, você já não vem dois. Aí você tenta vir no terceiro, mas não fica até o final do culto. Depois você já nem quer vir de novo, e já não quer vir de novo. Ele te tira da comunidade. Ele te tira do meio da comunidade, onde você pode receber oração, encorajamento, imposição de mãos, onde você pode ser ministrado pela palavra do Senhor. É isso que o diabo faz. Essa é a obra dele. Isolar você, esconder você. Mas Deus não quer você isolado, Deus não quer você escondido. Deus quer você na comunidade, a vigor para você aqui, a resposta para você aqui. Amém, irmão? E eu não estou falando só do ambiente de culto, não. Eu estou falando da comunhão com os irmãos. Da comunidade mesmo dos irmãos. A vigor, a resposta, a força, a ânimo para você na comunidade. Deus constituiu isso dessa maneira.
Sozinho ninguém vai vencer, sozinho ninguém vai se levantar, sozinho ninguém vai receber a força que precisa para ir adiante, sozinho ninguém vai encontrar as respostas que precisa para as suas questões. É na comunidade que é o renovo e a força que precisamos, a nossa fé e a nossa esperança para vencer as pressões dos vales da vida. Então não se isole, não se esconda, esteja aqui, se exponha, abra o seu coração, encontre homens e mulheres de Deus em quem você pode confiar e compartilhe suas dores, receba orações, receba profecia, intercessões. Porque Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério para você. O seu trabalho não terminou. Mesmo que você tenha desejado morrer, o seu trabalho não terminou, Deus não terminou com você. Ainda há 7.000 que não se dobraram e esses 7.000 estão esperando você. Ainda há uma jornada, ainda há um caminho, meu irmão. Amém? A vida é feita de picos e vales. Nós não controlamos tudo. Controlamos só o que vai aqui dentro. Nos vales da vida, precisamos descansar o espírito, a alma e o corpo. Nos vales da vida, precisamos nos expor à presença de Deus. Nos vales da vida, precisamos servir uns aos outros. Nos vales da vida, precisamos nos juntar, nos unir à comunidade. É assim que se vence as pressões da vida. É assim que se supera as pressões dos vales da vida. Amém, irmão? Amém, querido? Você está comigo aqui? Amém? Fique de pé no seu lugar.